Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Desde pelo menos o final dos anos 2000, até bem pouco tempo atrás, quem ia até a casa da Niede Guidon, em São Raimundo Nonato, se deparava com uma placa de madeira na entrada, pendurada como se fosse uma faixa, em cima do portão. Tinha o fundo rosa e uma frase italiana: Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Em português, essa frase é traduzida para Deixai toda a esperança, vós que entrais. É um verso da abertura do canto 3 da Divina Comédia, do Dante Alighieri. No livro, a frase está no portal de entrada do inferno. Seria muito esquisito encontrar essa placa na casa de qualquer pessoa, mas ela é a cara da Niede. Tem um quê de provocação, um certo bom humor, e parece um pouco europeia demais, erudita demais para o lugar onde ela está. Como essa ópera que está tocando e que é o estilo de música que ela mais gosta e que ela assiste de vez em quando pela televisão. A Niede disse uma vez que viu essa frase na porta de um presídio na Colômbia, um lugar de onde poucas pessoas saem com vida. Só que a gente começou essa história tentando entender como aquela professora, expulsa de uma cidade no interior de São Paulo, tinha atravessado o país e movido mundos e fundos para finalmente encontrar o lugar dela na Serra da Capivara, no interior do Piauí. Mas essa placa me faz duvidar. Será que de fato ela encontrou o lugar dela? Afinal, quem coloca na frente da própria casa a placa da entrada do inferno? Eu sou a Kel Spinelli e você está ouvindo Os Caminhos de Niede Guidon. Esse é o episódio 8, o episódio final da nossa série. Deixe toda a esperança. No episódio passado, a gente viu como a Niede, depois de tanta luta, conseguiu que a Serra da Capivara fosse declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente viu como a Niede se mudou para lá, já praticamente aos 60 anos de idade, e começou a colocar a mão na massa para tentar transformar a região num polo turístico. Ela queria preservar as pinturas rupestres e a natureza, mas também trazer desenvolvimento econômico para quem morava ali. Para apoiar o turismo, ela tinha conseguido inaugurar um primeiro hotel em São Raimundo Nonato e tinha conseguido investir na infraestrutura do parque, um centro de visitantes, passarelas, estradas e iluminação. E para apoiar o desenvolvimento da comunidade, ela tinha conseguido inaugurar escolas que funcionavam em tempo integral para as crianças da região. Eram gratuitas e davam direito a 3 refeições e banho. Ela também tinha lançado um projeto de apicultura e uma fábrica de cerâmica. Além disso, a Niede tinha ajudado diretamente um monte de mulheres a conseguirem independência financeira. Algumas, que viviam em relacionamentos abusivos, puderam contar com ela para se livrar desses pesadelos. Outras tiveram oportunidades de carreira muito diferentes do que elas imaginavam, tipo a Marian Rodrigues. A Maria nasceu lá na região. Ela até contou, lá no episódio 5, que ela costumava ver as exposições que a Niede fazia lá na casa da dona Dolfina, e chegou a pedir autógrafo para a Niede quando ela era pequenininha. Quando a Maria cresceu, ela quis se tornar aprendiz em uma dessas escolas que estavam sendo lançadas pela Fundan, a Fundação Museu do Homem Americano, que a Niede criou para ajudar a gerir o parque. Imagina aí, na década de 90, escola de período integral no sertão. Nem no Brasil não tinha, imagine lá no sertão, né, com metodologia construtivista, né, você estudando, aprendendo sobre o Piaget, como trabalhar, Vygotsky, ou seja, era um mundo novo. Nessa época, a Niede estava ganhando fama dentro e fora do país pelas pesquisas arqueológicas dela. Mas nada se compara com a importância que ela foi ganhando lá na Serra da Capivara. Era como se ela fosse uma prefeita sem ter o cargo, ou mais, era como se ela fosse a dona do lugar. Tem gente que trabalhou com ela nesse período e diz que ela tinha poder até demais, que às vezes ela era autoritária, mandona, centralizadora, que tudo tinha que ser do jeito dela.
Quando a Maria foi convocada para trabalhar como aprendiz no projeto de educação, duvidaram se ela ia aguentar o tranco. Todo mundo dizia que eu não ficaria lá nem 2 dias. Não vai ficar, não aguenta não, trabalhar com ela não, ela é muito exigente. Além de trabalhar com as crianças, tem que fazer aquilo, fazer outro, mas pagava muito bem. Pagava melhor do que todos os outros lugares. E eu queria aprender. A Maria ficou. Depois se formou arqueóloga em São Paulo, fez mestrado e doutorado em Portugal e hoje é chefe do Parque Nacional da Serra da Capivara pelo ICMBio. Além das escolas para crianças, do lado do Museu do Homem Americano, foi inaugurado um centro cultural com laboratórios e biblioteca para as pesquisas arqueológicas. E mais tarde, foi inaugurada ali perto a primeira faculdade pública de arqueologia do Brasil, como a Niede contou para a atriz Malu Galli. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, eles entraram em contato comigo, pedindo se eu podia fazer um curso de arqueologia, que eles iam criar um curso de arqueologia em Petrolina. Daí eu disse, bom, se for em Petrolina eu não faço, só faço se vocês criarem aqui. E daí eles criaram aqui. Aqui aonde exatamente fica? Fica aqui atrás da minha casa. Se você levar em consideração que a casa da Niede está fincada no meio dessas estruturas centrais para o Parque Nacional, dá para entender como a figura dela, como pessoa, foi se confundindo com a figura do parque. Nas conversas de boteco, a Niede tinha até virado tema de lenda. Em algumas histórias, ela era a protagonista, a destemida, a mulher que andava mais que todos os mateiros, a mulher que carregava pedras mais pesadas que não sei quantos homens. Em outras histórias, ela era a antagonista, a vilã. Tipo a história de que a Niede tinha dirigido ela mesma um trator que pôs abaixo a casa dos moradores do antigo Zabelê, o povoado que foi retirado de dentro do parque, do qual a gente falou no episódio 5. De fato, o povoado foi retirado e as casas que existiam lá não existem mais. Mas não existe qualquer evidência sustentando a ideia de que a Niede, ela mesma, passou dirigindo um trator e derrubando tudo. A Niede às vezes ri, às vezes põe até mais lenha na fogueira desses boatos. A sensação é de que, por um lado, ela não está muito nem aí para o que falam dela. Mas, por outro, ela fica incomodada que falem muito mais dela que do parque. Como ela disse para Cristiane Delfina, nas entrevistas para o documentário A Mulher Original, que a gente vem usando no podcast. Doutora, você tem consciência que você é vista como um herói aqui? Não, isso é besteira. Sou uma pessoa normal fazendo meu trabalho normalmente. Tinha até um certo exagero nessa centralização da figura da Niede. Por exemplo, aconteceu e ainda acontece de onças do Parque Nacional, onças que são espécies em risco de extinção, mas que estavam sendo protegidas dentro do parque, começarem a atacar porcos e outros animais de criação de quem mora no entorno. O André Pessoa, que me recebeu em casa na primeira vez que eu fui para a Serra da Capivara, tinha perdido um cachorro assim. Outra que sofreu com isso foi a Paula Alves. No episódio passado, a gente falou da história dela. A Paula nasceu no sítio do Mocó, que fica perto da Pedra Furada. Ela fez curso de apicultura, deu aula nas escolas, virou telefonista e hoje é empresária e dona de pousada. A Paula chegou a ser entrevistada pelo Globo Repórter, mostrando onde ficavam os porcos dela, que uma onça estava capturando. Todos os animais que a gente coloca aqui, né, os porcos, ela pega os porcos aqui no chiqueiro e leva para a caverna. A Paula estava até sendo criticada pelos vizinhos porque ela não matava a onça, mas ela é uma grande defensora do Parque Nacional. Nós que moramos aqui, vizinho ao parque, nós tem que preservar, né, não? O André Pessoa também deu entrevista para o Globo Repórter. Ele fez questão de dizer que a existência de onças, que são o topo da cadeia alimentar, são um bom indício de que a natureza toda ali está indo bem. Agora, quando ela começa a atacar criações, animais domésticos, significa que tem um pequeno desequilíbrio acontecendo. Agora, cabe aos pesquisadores entender isso para evitar que se transforme numa coisa negativa. Mas eu estou contando isso tudo para dizer que a fofoca que começou a circular era de que as onças da Niede estavam matando os bichos domésticos. Como se as onças do parque fossem propriedade da Niede. Tudo bem que se você lembrar do episódio passado, a Niede até chegou a cuidar de uma oncinha em casa que tinha sido deixada lá depois de caçadores matarem a onça-mãe no parque. Mas a essa altura, a oncinha já tinha crescido e tinha sido devolvida para a natureza. Não era um bicho de estimação da Niede. E apesar de sempre protestar que nada do que ela estava fazendo ali era sobre ela, a Niede começou a ser frequente em reportagens, livros, documentários e até nesse podcast.
mesmo que ela ache tudo besteira, como dá para perceber nesse trecho de conversa com a Cristiane. Mas o que eu fico pensando é assim, como você gostaria de ser retratada? Eu parto do princípio que eu não tenho que ser retratada. Eu sou uma pessoa que levou uma vida normal. Normal a vida dela. E fez aquilo que quis fazer porque me dava prazer. Mas bem nessa época de fama, surgiu na frente da casa da Niede aquela placa que dizia: "Deixe toda a esperança, vós quem traz". Parece estranho, mas você vai ver que dá para tentar entender. Porque até agora, a gente estava te contando todas as coisas que foram dando certo no projeto da Niede. Mas no meio delas, tinha algumas coisas que estavam dando errado. Você deve lembrar que o projeto da Niede para a região era muito grandioso. Mas ele era ainda mais grandioso do que pode ter parecido no episódio anterior, porque envolvia também a inauguração de um aeroporto internacional em São Raimundo Nonato. Sim, você ouviu bem. No lugar onde faltava de tudo, a Niede queria inaugurar um aeroporto. E não qualquer aeroporto, um aeroporto internacional. O motivo para ela querer ter o aeroporto era facilitar o acesso dos turistas à Serra da Capivara. A Niede diz que um grupo suíço chegou a pensar em instalar um hotel lá na região e desistiu ao saber a distância até o aeroporto mais próximo. Isso sem contar nas condições, digamos, longe de ideais, da estrada até lá. Você lembra dos animais na pista, né? Mas para muita gente, instalar um aeroporto no sertão soava menos como uma necessidade e mais como um capricho da Niede. Eles diziam, mas por que vai ter um aeroporto naquele lugar assim, São Raimundo Nonato? O que é isso? É lá no meio da Caatinga, quer dizer, realmente o fato de ser no meio da Caatinga, já todo mundo acha que não precisa nada, né? Como de praxe, a Niede não tá nem aí para críticas. Logo depois dela se mudar para lá, em 1992, ela já estava atrás da construção do aeroporto. E ela conseguiu que o Fernando Henrique Cardoso, presidente naquela época e que tinha sido colega de exílio da Niede quando ela morou na França, liberasse verbas para a construção do aeroporto em 1998. Mas sem muita explicação plausível, as obras do aeroporto não andavam e o orçamento dele aumentava. 10 anos depois, o aeroporto ainda não estava pronto. Em 2008, numa entrevista para a FAPESP, a Niede já estava perdendo a paciência. Sarcástica, ela disse que o dinheiro do aeroporto tinha derretido em Teresina por causa do calor. 5 anos depois, em 2013, a Niede nada menos que doou R$100 mil para terminar a pista, cercar o aeroporto e finalizar a iluminação. Quero reforçar essa informação. A pessoa doou R$100 mil do próprio bolso. Esse valor foi metade de um prêmio que a Niede recebeu da Fundação Conrado Wessel pelo reconhecimento do trabalho dela como arqueóloga. O aeroporto foi finalmente inaugurado em 2015, depois de quase R$20 milhões investidos. Só que apesar da inauguração ter tido a presença de políticos e autoridades, ela praticamente não serviu de nada. Nenhuma companhia de aviação comercial se interessava em descer lá. As companhias aéreas nacionais alegavam que não tinha demanda suficiente. E as companhias internacionais não podiam pousar lá, porque a pista que foi construída não tinha tamanho para aviões de grande porte e o aeroporto não tinha estrutura de aduana ou de imigração. Depois de inaugurado, o aeroporto só recebia voos de aeronaves particulares. Imagina você tendo doado toda aquela grana para terminar o aeroporto e nem assim a pista ficou boa. A Niede ficou tão brava que ela foi lá ver pessoalmente o que estava rolando. Eu fui medir a pista. A senhora mediu a pista? E depois daí, então, não sei, alguém me disse, não, aí só avião pequeno pode descer. Eu disse, mas como avião pequeno? A senhora desconfiou, a senhora olhou, né? Falou, isso aqui não é possível, não pousa um Boeing aqui. Quer dizer, comparando com os outros aeroportos que eu conhecia, era evidente que esse aqui tinha alguma coisa errada, né? Como tinha fortes indícios de corrupção nas obras, o Ministério Público Federal abriu um processo. As investigações apontaram pagamentos indevidos e má execução do serviço. A empresa responsável foi condenada em 1º grau, mas recorreu e segue aguardando o julgamento definitivo. 4 meses depois da inauguração, no começo de 2016, a Folha de São Paulo dedicou um editorial à questão do aeroporto. Eu pedi para um locutor ler aqui. A situação levanta dúvidas óbvias sobre a qualidade do projeto executivo do empreendimento, bem como dos estudos de viabilidade que o ampararam. Ou será que se imaginou que a mera oferta criaria sua própria demanda? O imbróglio do aeroporto começou a fazer muita gente questionar o projeto de desenvolvimento da Niede para a região como um todo.
Esse mesmo editorial da Folha apontava o que eles chamaram de uma, abre aspas, falha perdulária de planejamento, ou seja, um gasto excessivo e mal planejado. Enquanto se dava a construção da pista, a razão principal de sua criação, o Parque Nacional Serra da Capivara, se degradava pela carência de recursos. Quando eu fui para a Serra da Capivara pela primeira vez, em janeiro de 2020, o mais próximo do barulho de um avião que você ouvia lá eram as andorinhas mergulhando no baixão das andorinhas para irem dormir. Aliás, é um rolê imperdível. Você se senta numas pedras maravilhosas num desfiladeiro que é tão lindo que dá para imaginar uns bichos da megafauna andando lá embaixo. E aí, centenas de andorinhas surgem do nada no céu, formam grupos e vão mergulhando de uma vez no abismo na hora do pôr do sol para pernoitar numa fenda lá embaixo. Os guias dizem que elas chegam a 120 km por hora. Sério, gente, parece um caça supersônico. Que linda! Olha lá, peraí, tem mais uma. Enquanto isso, o aeroporto mesmo estava 100% abandonado. Tinha até umas vacas andando por lá, que o André Pessoa me levou para ver. Tá indo pro terminal de embarque. Com o rolê do aeroporto, a Nied começou a ser chamada de megalomaníaca. Enquanto isso, o Parque Nacional ficava preso num dilema de ovo e galinha. O que vem primeiro num projeto desse porte? Os turistas ou a infraestrutura? É a infraestrutura que atrai os turistas? Ou primeiro vem os turistas e depois a infraestrutura? Para a Nied, sempre foi a primeira opção. Tinha que ter hotel, tinha que ter estrada boa, tinha que ter restaurante, tinha que ter aeroporto, passarela, iluminação. No episódio passado, eu nem te contei, mas o primeiro hotel que ela inaugurou lá em São Raimundo Nonato e chamou a Rosa Tracalo para gerenciar, tinha até piscina. A Nied falou do projeto passeando pelo parque com a Cristiane Delfina. O projeto de exploração turística foi feito por uma firma suíça que nós contratamos, e eles que elaboraram todo como organizar as estradas, as trilhas, e eles fizeram na época, foi em 93, eles fizeram um estudo de quantos seriam os turistas que nós receberíamos, não é? E em 93 eles disseram que seriam 5 milhões de turistas por ano. Mas o caso é que a Serra da Capivara nunca recebeu nem perto de 5 milhões de turistas por ano. E aí é um pouco a coisa do ovo e da galinha de novo. Será que era porque o aeroporto não funcionava? Será que é porque era difícil de chegar lá? Será que faltava hotéis com piscina? Ou será que o problema é que os brasileiros tipicamente preferem viajar para onde tem água, tipo para praias ou cachoeiras? O nosso parque nacional mais visitado no ano passado, em 2023, foi o Parque da Tijuca. Fica dentro do Rio de Janeiro, então é difícil de comparar com a Serra da Capivara. Melhor para fazer essa comparação é o segundo parque mais visitado, que é Foz do Iguaçu. Teve 1.800.000 visitas no ano passado. E lá tem um aeroporto internacional e também tem muita água. A Serra da Capivara, em 2023, recebeu 36 mil visitantes. E esse número já foi bem comemorado. É um recorde de visitação e é um número 30% maior de turistas do que no ano anterior. E assim, vou te dar um contexto mais internacional. No episódio 4, a gente mencionou a Caverna de Lascaux, na França, considerada a caverna com pinturas rupestres mais antiga do mundo. Essa caverna foi tão incrivelmente visitada que as pinturas começaram a ser prejudicadas. Ela chegou a receber 1.500 turistas por dia. Aí, a caverna foi fechada para visitação e foi construída uma réplica dela. Na inauguração, a expectativa de pessoas viajando até lá para ver a réplica era de 400 mil pessoas por ano. Quando você pensa que na Serra da Capivara você consegue ver de pertinho, ao ar livre, ao vivo e a cores, as pinturas originais, dá até raiva dessa comparação. 36 mil pessoas indo ver as pinturas rupestres originais é um número 10 vezes menor de pessoas que as esperadas para a visitação da réplica francesa. E o grande problema é que o parque custa dinheiro para ser mantido funcionando. E esse dinheiro tem que vir ou do turismo, para o parque ser autossustentável, como a Nied queria, ou do governo. A Nied disse para a Folha, em 2007, que o parque precisava, naquela época, de 500 mil ao mês para funcionar bem, mas que estava trabalhando com metade disso. Na Serra da Capivara, a gestão do parque é dividida entre a Fundan, a fundação que a Nied criou, e o ICMBio. Mas naquela época, o ICMBio não tinha recurso suficiente para a manutenção do parque. Então,
A equipe da Fundam procurava dinheiro por meio da Lei Rouanet, pedia doações para Correios, bancos, para Petrobras. Em 2011, quando a Aniede falou com a Cristiane, o problema continuava o mesmo. Aí, esse projeto era um projeto que visava a autossustentabilidade do parque. Por quê? Em todos os outros países, principalmente um parque que é patrimônio da humanidade declarado pela Unesco, os turistas vêm visitar e o dinheiro que entra do turismo fica no parque e mantém o parque. Aqui, infelizmente, todo o que entra no parque vai para Brasília. O dinheiro não fica aqui. E sabe como é Brasília. As coisas somem lá. Então, nós não temos uma verba fixa. A falta de dinheiro de turistas, tanto do ovo quanto da galinha, começou a colocar tudo que a Aniede tinha batalhado para construir a perder. Tudo mesmo. Aquele hotel que a Aniede tinha inaugurado, aquele do qual a gente falou no episódio passado, fechou. O hotel tinha sido bancado com dinheiro do governo do Piauí e era administrado pela Fundam. A Rosa Tracalo ficou à frente dele por um tempo. Depois veio a Girleide Oliveira, aquela pernambucana arretada do episódio anterior, que segurou a onda do hotel até decidir tocar a fábrica de cerâmica. Com a saída da Girleide, o hotel foi arrendado para empresários de Petrolina e durou pouco. Aí, numa questão não exatamente relacionada com o turismo, a Aniede perdeu também as escolas. As escolas tinham sido colocadas de pé com o apoio de uma ONG italiana, que tinha se comprometido a manter o projeto por 5 anos. Depois desse período, a Aniede foi a Brasília negociar dinheiro para a manutenção do projeto. Deu certo por mais um tempo. O Ministério da Educação mandava dinheiro direto para a Fundam, que administrava os núcleos de atendimento à comunidade. O projeto chegou a ser reconhecido pela Unicef como uma das melhores iniciativas em educação do país. Mas aí, no ano 2000, a Aniede foi chamada em Brasília e ela foi informada que, por causa de uma mudança na lei, o dinheiro nas escolas não podia ir para a Fundam administrar. Tinha que ir para a prefeitura. A Aniede falou disso numa visita ao parque com a Cristiane. Conosco, elas entravam às 7 da manhã e saíam às 5 da tarde, né? Tinham todas as refeições, tinham tudo. Aí não, elas tinham só 2 horas, não recebiam nem um sanduíche, nada. Roubaram tudo. Teve prefeito que levou para casa dele a bomba do poço, que a gente tinha cavado um poço para a escola ter água, levou a bomba embora, não tinha nem água para as crianças. Aí eu botei os prefeitos tudo para fora e fechei. A fofoca é que a Aniede chegou um belo dia e decretou que as escolas todas estavam fechadas. Deu a sensação que tinha sido de um dia para o outro. Teve gente que ficou revoltada com ela. O projeto tinha durado mais de uma década. A Fundam fez, então, um outro projeto de ensino de artes para crianças, que se chamava ProArte. Na mesma época, fizeram também um festival, o Interartes, que tinha apresentações nacionais e internacionais lá na Pedra Furada. O projeto teve sucesso por um tempo. Chegou a ter apoio do Instituto Ayrton Senna, foi premiado pelo Unicef e apoiado pelo Criança Esperança. Mas depois, foi perdendo os patrocínios. O Interartes existiu por 3 edições. E o ProArte durou até 2012. Depois fechou também. De qualquer forma, esses projetos de educação eram independentes do dinheiro do parque. Mas nessa época, o próprio parque estava com dificuldades para se manter aberto. Ano após ano, a Aniede começou a dar entrevista atrás de entrevista, sempre dizendo a mesma coisa. O aeroporto não estava funcionando, a estrada de acesso ao parque era ruim, e o dinheiro de manutenção não era fixo e não dava para o que ela precisava. Então, o que acontece é isso, quer dizer, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. E nos anos anteriores, quando faltava dinheiro, eu ia pondo, quer dizer, eu mandei fazer um levantamento. Hoje, a Fundação me deveria 2 milhões, que foi o dinheiro que eu fui pondo esses anos todos, entende? Mas não posso continuar assim, depois não tem cabimento, é tudo federal. E se o governo federal não der o dinheiro, eu sinto muito, mas não posso continuar, não. Em 2008, a Aniede teve que reduzir o número de funcionários do parque de 270 para 80 pessoas. E aquelas guaritas de entrada, aquelas onde as mulheres estavam trabalhando, ganhando seu sustento e conquistando a sua independência financeira, foram reduzidas de 28 para apenas 5. Quase uma década depois, em 2016, a Aniede deu uma entrevista para a TV Cidade Verde com os olhos marejados, dizendo que ela só tinha 2 meses de dinheiro em caixa. O diretor de Simibico esteve aqui, olhou e tudo, e disse, mas o problema é que nós não temos recursos, que eles estão sem nada. E o que acontece é isso, não sei quando é que isso vai mudar, porque a situação econômica do Brasil está muito difícil, né?
No mesmo ano, a Niede deu entrevistas dizendo que o parque podia ter que encerrar suas atividades, demitindo seus últimos funcionários, que ali já eram 40. A Niede chegou a entrar na justiça contra o governo pedindo liberação de verbas para o parque. Aí, em geral, ela reclamava para a imprensa, chegava um dinheiro emergencial em cima da hora e ela conseguia sustentar o parque aberto mais um tempo. Em 2018, o título de uma reportagem da revista Trip sobre a Niede e a situação do Parque Nacional era, abre aspas, "Eu não aguento mais". A falta de recursos trazia de volta ameaças que a Niede levou a vida inteira combatendo. Tinha gente no parque explodindo pedras com pinturas rupestres para produzir cal. Tinha gente trabalhando nesses locais em situação análoga à escravidão. Tinha caçadores agindo livremente porque aquele parque enorme, do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, estava sendo protegido por 4 funcionários. Em 2017, o guarda-parque Edilson Aparecido da Costa Silva tinha sido assassinado, aos 49 anos, por caçadores durante uma fiscalização dentro da reserva. Foi a segunda morte relacionada à proteção do Parque Nacional, depois da Doxa, a guariteira que foi assassinada pelo irmão caçador, de quem a gente falou no episódio passado. Nas entrevistas, se antes a Niede era briguenta, destemida, provocadora, ela começou a soar cada vez mais arrependida. Eu só vim por causa do parque, porque eu acho que não se pode deixar perder esse patrimônio, né? E o que eu acho mesmo é que eu perdi meu tempo. Quer dizer, deixei meus amigos, deixei minha vida lá, vendi meu apartamento, botei o dinheiro tudo nesta porcaria de parque. Perdi o meu tempo porque eu podia ter feito isso só vindo aqui de vez em quando, mas não enterrando toda a minha vida aqui, deixando meus amigos em Paris, deixando tudo lá, para quê? Paris eu tinha uma outra vida, tinha os teatros, os concertos, a ópera, que eu adoro. Aqui não tem nada disso. A impressão que dá é que a Niede começou a se sentir presa lá, porque o Parque Nacional Serra da Capivara mal estava conseguindo se manter aberto. E parece que só estava se mantendo aberto porque ela não desistia dele. Se ela fosse embora, aí fechava de vez. Era como se ela estivesse sozinha, tentando defender os empregos, os funcionários, a natureza, as pinturas rupestres e as pesquisas científicas. No Roda Viva, em 2014, o Bernardo Esteves, que é jornalista especializado em ciência, que você já ouviu aqui no podcast em outros episódios, perguntou sobre isso para a Niede. Queria saber o seguinte, o que acontece nessa situação? O que acontece com o parque? Ele é Niede dependente ou ele é capaz de caminhar pelas próprias pernas? Bem, não é Niede dependente, ele depende do governo federal. Acontece o seguinte, que o que é difícil é que as pessoas, eu tenho muitas pessoas que são altamente capazes e que podem continuar o trabalho e levar o parque para frente. O problema é quem é que está disposto a esta briga cotidiana. Dá para entender que a Niede tinha de fato encontrado um lugar que ela ama acima de qualquer outro, mas também dá para entender como aquele lugar tinha se tornado um inferno na vida dela. Agora, dá para entender pendurar uma placa em frente de casa, dizendo para deixar toda a esperança ao entrar. E além dos problemas com o parque, a Niede estava envelhecendo e ela vinha tendo problemas de saúde, em geral relacionados com os anos de trabalho na Caatinga. Passeando com a Cristiane de carro, em 2011, ela contou que quebrou os 2 joelhos de tanto subir e descer nas pedras. E não foi só isso. Teve um dia que começou assim uma coceira pelo corpo e foi indo, e foi indo, e foi indo. Quando eu vi, eu estava desde a cabeça até o pé coberta de... Começa a sair assim uma bolinha, coça, coça, coça. E daí começa a sair sangue e tudo. Tiveram que me levar de avião para Teresina, para o hospital, entende? Acontece que eu tenho a impressão que o calor me faz isso, entende? Eu não estou conseguindo suportar mais o calor. E durante anos me trataram com cortisona, com antialérgico e não funcionou nada. Continuava e cada vez pior. Inclusive com cortisona eu engordei 30 quilos. Uma coisa horrível. Nessa época, a Niede ameaçou várias vezes ir embora. E não só ameaçou. A Rosa Tracalo, a uruguaia que nunca mais saiu de lá do lado da Niede, diz que ela chegou a cogitar, de verdade, voltar para a França. Ela tem a Legião d'Honneur, a medalha da Legião d'Honneur francesa. E a Legião d'Honneur tem uma casa de repouso para seus membros. Belíssimo, um palácio é aquilo. E ela até pensou numa época em ir. E eu dizendo, Niede, você vai num lugar maravilhoso, que vão te dar uma comida fantástica, mas vai ter. A metade dos residentes não se lembram de mais nada. E a outra metade chora porque ninguém vem visitá-los. E assim...
Eu não sei se convencida pela Rosa ou não, mas a Aniede não foi embora. Muito pelo contrário, ela escreveu uma carta dizendo que caso ela morra no Brasil, gostaria de ser deixada no parque. Não enterrada no parque, mas colocada lá numa pedra para ser comida pelos urubus. O que é poético, porém ilegal. E o fato de a Aniede não poder planejar isso na prática deixa ela irritada. Falei que eu não quero ser enterrada num cemitério, que eu quero que me joguem lá assim os bichos me comem, né? Vou servir para alguma coisa. De toda forma, foi bom que a Aniede ficou, porque os tempos mudaram de novo e as coisas, se não ficaram do jeito que a Aniede queria, ao menos começaram a melhorar. Vamos falar de coisa boa agora? O Piauí vai ganhar hoje um novo museu, o da natureza. Em 2018, com o apoio do BNDES, foi inaugurado um novo e muito moderno museu na Serra da Capivara, o Museu da Natureza. O Museu da Natureza tem curadoria do Marcelo Dantas, o mesmo curador do Museu da Língua Portuguesa, São Paulo. Fica bem no meio da caatinga e como a gente está no período chuvoso, olha só como a imagem fica bonita, a vegetação verdinha. Ele fica ao lado do parque, ele não fica na área de preservação. Mas a imagem que a gente consegue ver de lá do mirante desse prédio é de todo o parque ali, da região do parque. E nesse museu a obra começou em junho de 2017 e ela terminou agora, ou seja, 1 ano e meio aí de construção. Uma obra que custou quase 14 milhões de reais. Esse foi um investimento do BNDES, um investimento aí a fundo perdido, viu? É um museu tipo incrível, que conta a história de formação natural da Serra da Capivara e tem vários fósseis de animais da megafauna que foram sendo encontrados por lá. Tem preguiça gigante, tatu gigante, é muito legal. E o xodó de todo turista que vai para lá é uma asa delta, onde você pode deitar e ter a experiência simulada de voar pela Serra da Capivara. Falando para o Bom Dia Piauí, a repórter Neyara Pinheiro apresentou o museu, as salas de visitação e até deu uma reclamada, claro, do aeroporto. Olha só, o museu precisa de visitação para se sustentar, viu? Então, o visitante que quiser vir aqui à região, é uma pena que ele vai ter que vir de carro, porque o aeroporto aqui da cidade não tem voos regulares, embora tenha sido inaugurado há muito tempo. E hoje vai ter movimento sim no aeroporto, viu? Mais de aviões de políticos. É isso aí, gente. Então a gente fica por aqui acompanhando essa inauguração logo mais às 10 horas da manhã. Mesmo assim, o dia da inauguração, antes de abrir para os turistas, foi memorável. Porque nesse dia, os primeiros mateiros que guiaram a Aniede e as outras arqueólogas nas primeiras missões na Serra da Capivara receberam títulos de mateiros honorários das mãos da Aniede. O seu Nilson Parente, o seu Nivaldo Coelho, o seu Joãozinho da Borda, o seu Durval Dias, que era marido da dona Dolfina, naquela pousada onde a Aniede e as outras arqueólogas se hospedavam no começo, e outros mateiros que a gente não mencionou no podcast. Deles, hoje só estão vivos o seu Joãozinho e o seu Nivaldo. O seu Nivaldo me mostrou na casa dele um quadro com o título de mateiro honorário que ele fez. Tinha uma outra novidade rolando por lá desde o ano anterior, 2017. Sabe aquele festival de artes da Serra da Capivara que tinha perdido o financiamento? Ele foi rebatizado de Ópera da Serra da Capivara, claramente em homenagem a Aniede, e voltou a acontecer todo ano. Não toca exatamente ópera no festival, mas ele já levou para lá artistas como Lenine, Maria Gadu, Tony Garrido e outros talentos da região. O festival já está na sua 6ª edição. Mesmo sem o aeroporto funcionando, as novidades deram uma impulsionada no turismo e uma força nova para o parque. Até 2023, o Museu da Natureza já tinha recebido 100 mil visitantes. A Ópera da Capivara se tornou o evento mais disputado da região. Os hotéis chegam a ficar lotados durante o evento, que costuma acontecer em julho. A Ópera da Capivara já é responsável por 30% do turismo no parque. E aí, conforme a Aniede foi ficando mais velha, ela começou a ganhar também uma série de prêmios e homenagens. Algumas dessas homenagens estavam acontecendo enquanto o parque ainda estava sofrendo muito sem recursos. Aí a Aniede agradecia, mas dizia que preferia não receber homenagem nenhuma e que dessem dinheiro para o parque. De qualquer forma, ela foi sendo premiada por fundações privadas pela carreira dela, e ela foi eleita para a Academia Piauiense de Letras e para a Academia Brasileira de Letras. A própria Ópera da Capivara fez uma apresentação em homenagem a Aniede em 2022, homenageando os 50 anos dela na região. O evento apareceu até no Fantástico. Vamos falar agora da Ópera da Serra da Capivara, um espetáculo que levou muita música, dança e arte para homenagear Aniede Guidon, lá em São Raimundo Nonato.
A ópera se chamava Ato Nied e contava a trajetória de vida dela aos pés da Pedra Furada. Teve mistura de forró com cancan, teve miniatura da Torre Eiffel, bailarinos regionais e bailarinos do Cirque du Soleil. Coisa fina. A Nied primeiro disse que não ia, mas depois apareceu de surpresa. Ela foi aplaudida de pé e repetiu o recado que ela vem falando sempre. Tudo que foi feito em conjunto com toda a população local. Muito obrigada a todos. Quando ela fez 90 anos, ela ganhou também uma exposição no MUBI, de São Paulo, uma biografia em livro, que eu já citei aqui, da Adriana Bujanra, e tem também um documentário longa-metragem, que foi feito sobre ela, do Thiago Tambelli. E eu nem disse antes, mas uma das homenagens mais especiais que a Nied tinha recebido, já há alguns anos, tinha vindo do seu Joãozinho da Borda, um dos guias mateiros. Ele deu o nome da Nied para uma filha dele. Ao longo dos anos, a Nied também ganhou homenagens de cientistas. Uma espécie nova de aranha foi batizada em homenagem a Nied pela bióloga Ruth Maria Gonçalves de Andrade. Vou dar o meu melhor aqui para falar esses nomes em latim, mas não garanto nada. A aranha se chama Loxosceles niedguidoni. É a primeira espécie de aranha marrom endêmica descrita no ambiente semiárido brasileiro. E ela é venenosa. Uma espécie nova de aranha? Que mata, não tem cura. Botou o meu nome, porque picou, morreu. A senhora gostou? Gostei, natural. Eu bem que gostaria de ter um veneninho aí, ia sair mordendo gente. A Nied também virou nome de uma lhama extinta da megafauna, a Paleolama nied. E mais recentemente, uma nova espécie de passarinho foi batizada em homenagem a ela. É a choca do Nordeste de cauda branca, também endêmica da Caatinga. A fêmea tem um topete laranja e o macho, preto, é uma graça. O nome científico é Sacesphoroides niedguidoni. A Nied também virou tema de música. Essa aqui é do Zé Roraima, do Emerson Boy e de outros autores. Eu vou subir o som para você escutar um pouquinho esse hit. E a vida ficou marcada na pedra furada, e a palavra da pedra é coisa do coração. Ninguém é digdom, niedguidom, niedguidom. Ninguém é digdom, niedguidom, niedguidom. Ninguém é digdom, niedguidom, niedguidom. E aí, acredite se quiser, dessa última vez que eu fui para a Serra da Capivara, eu cheguei lá de avião. Como que a senhora está com essa inauguração finalmente funcionando? Finalmente é o que a gente conseguiu. Foi uma luta de muitos anos e está funcionando. Não estava funcionando daquele jeito que a Nied queria, com voos internacionais e tal. Mas em 2022, a Azul começou a operar voos regulares para a Serra da Capivara, 2 vezes por semana. Os voos conectam São Raimundo Nonato a Petrolina e Recife, em aeronaves para até 70 passageiros. O que para mim fez falta chegando lá de avião é que o aeroporto não tem uma locadora de veículos, e isso faz falta para andar pelo parque. Mas, enfim, tá indo. Aquele hotel que a Nied ajudou a lançar e depois fechou, acredite se quiser, recebeu novos investimentos e acabou de reabrir. E a cerâmica da Capivara, aquela que a Girleide Oliveira começou a tocar, continuou sendo a menina dos olhos da região. Hoje, a cerâmica vende peças para cadeias de varejo brasileiras e exporta para outros países, como Itália, Estados Unidos e Espanha. A Girleide comanda um time de 90 artesãos. E lá também ela abriu uma pousada e um restaurante. Lá no parque também tiveram novidades nas pesquisas arqueológicas, com um projeto de escaneamento das pinturas rupestres em 3D, que agora podem ser estudadas mais a fundo e até reproduzidas. Tipo se um dia precisar fazer uma réplica de uma das tocas, como aquela de Lascaux. Depois da inauguração do Museu da Natureza, já do alto dos seus 86 anos, a Nied anunciou que estava finalmente se aposentando. Ela disse que já tinha trabalhado bastante e dessa vez não teve quem discordasse dela. Nos últimos anos, ela ficou bem mais reclusa, bastante em casa com os cachorrinhos. O que deixa ela mais triste é não conseguir ir mais e dar rolê no parque todo dia de manhã, como ela costumava fazer. Ela ficou com a mobilidade bastante reduzida, especialmente depois de pegar chikungunya e zika ao mesmo tempo. Ela faz questão de dizer que pegou numa viagem para São Paulo, não foi lá na Serra da Capivara não. Agora, já não é mais função da Nied brigar pelo futuro do parque. Aqui é a Mariana Rodrigues, que, como eu disse antes, hoje é chefe do parque pelo ICMBio. Foi me feita uma pergunta essa semana, o que é que eu achava que ainda teria que ser feito. Depois de tudo isso que a Nied fez, o que é que eu achava que faltou fazer ou que ainda tinha que ser feito.
eu disse que não falta fazer, tem que manter. E o manter é muito difícil, ela precisou de muitos recursos para fazer. E nós continuamos precisando de muitos recursos para manter. Eu acho que esse é um grande desafio, porque nós é que estamos aqui e nós é que temos que proteger. Mas o parque também ele tem que se mostrar viável para nossas vidas, né? Para a vida das pessoas. Então, você vai deixar de queimar, você vai deixar de caçar, mas você precisa ter outras alternativas de subsistência, né? Hoje, o Parque Nacional Serra da Capivara não está passando pelo mesmo perrengue de uns anos atrás, quando ele quase fechou de vez. Mas quando você passeia com os guias por ali, especialmente os mais antigos, eles mostram como a conservação da doutora era melhor, como a doutora não deixava os mocós destruírem as pinturas, como a doutora conservava as estradas. Eu perguntei sobre isso circulando com a Maria pelo parque, e ela concordou. As pessoas já estão tão acostumadas no que é um nível alto, elevado, né? Que a doutora Neia dela nunca gostou do ótimo, ela sempre procurou a excelência. Que já se estranha, né? Porque a manutenção, ela não continua. A gente tenta manter, mas já nessa expectativa nessa expectativa da excelência. Sim. Mas não tem recurso para isso. Mas apesar da Aniede não estar diretamente à frente da proteção do Parque Nacional, ela ainda é vista como uma espécie de guardiã. E existe bastante preocupação do que pode acontecer quando ela não estiver mais por ali. Talvez possamos ter mais dificuldades quando ela não estiver mais aqui. Mas ninguém pense que nós vamos fraquejar, porque não vamos. Seja dentro da instituição ou fora. Não é uma questão de eu sou porque eu estou na chefia, eu não estou mais. Se eu estiver fora, eu vou continuar lutando também pelo parque, pelo legado dela, pela história dela. Porque a nossa história não tem mais como voltar atrás. Não dá para mais dizer, vamos parar com tudo. Acabou. Não. Nós temos que garantir que esse parque continue para as próximas gerações. Por falar nas próximas gerações, lá em 2004, quando o parque ainda estava entrando naquela grande crise, a Aniede foi convidada a escrever uma carta para uma sessão dedicada aos cientistas e arqueólogos do futuro da agência Carta Maior. Eu pedi para a Malu ler um trecho dessa carta aqui, porque ela é emocionante, muito bonita e resume bastante a batalha da Aniede para a preservação da região. E ela é tão, tão atual. Caro colega do futuro, você está quase no final de um século que vi nascer. No exercício de minha profissão, encontrei indícios, vestígios e propôs hipóteses sobre como vivia o homem do passado, como usava suas ferramentas, como preparava suas armas. A Aniede segue o texto da carta dizendo como as sociedades dos caçadores-coletores conviviam com outras espécies da natureza em harmonia e compartilhavam entre si os seus conhecimentos. Todos executavam todas as tarefas. Todos eram iguais. Até que os humanos começaram a querer ter mais poder do que os outros animais e a ter poder uns sobre os outros. Pois para que alguns pudessem viver sem fazer nada, além de falar com os deuses e dar ordens a seus súditos, para que pudessem viver em palácios mergulhados em rendas, comendo iguarias, deveriam existir milhões de escravos trabalhando para ter direito ao pão e à água e à procriação, engendrando muitos futuros escravos. Templos, túmulos, monumentais e palácios sempre exigiram multidões de escravos para serem construídos e mantidos. Com o aparecimento da escrita, das castas, o saber ficou concentrado naqueles que dominavam. Não era mais todos ensinando a todos. A Aniede fala das guerras que se seguiram, das chacinas, da Inquisição. A invasão das Américas e o aniquilamento de milhões de seres humanos que compunham os primeiros povos, que partilhavam as terras com todas as outras espécies, que viam o verde das matas e escutavam a algarávia dos bichos. Num mundo onde só existia espaço para a arrogância, as outras espécies passaram a existir apenas em função das necessidades do homem. Os animais eram torturados, viviam em pânico, aterrorizados. Por quê? O porquê de tanta atrocidade? É isso que está me perguntando, meu caro colega do futuro? Depois, ela fala de como as sociedades humanas hoje são enormes, mas solitárias, de como a natureza está sendo destruída, de como o alimento e a água passaram a ter que ser comprados. E o que aconteceu com o homem? É isso que está querendo saber agora, meu caro colega?
Infelizmente, não poderei lhe responder a essa pergunta. Parti há muito. Mas tenho algumas curiosidades a respeito do seu tempo. Me diga, o sol que o aquece agora é o mesmo que vejo brilhar lá fora? Ou ele foi substituído por algo artificial? As geleiras dos polos degelaram e invadiram territórios hoje ocupados por populações costeiras? O que restou da camada de ozônio? Ela ainda existe? E a floresta amazônica? O que foi feito dela? Esvaiu-se em fogo e fumaça? A caatinga sobreviveu? Ou você nunca ouviu falar sobre ela? Você já ouviu falar em macaco prego? Já ouviu falar em veados galheiros, vagalumes, bentivis? Em tamanduás? Em tatus, araras azuis, vermelhas, sapos, morcegos, onças, cobras, beija-flores, sabiás? Já conjugou o verbo sonhar, sorrir, acreditar? E as mentes? Conseguiram eles, por fim, dominar todas as mentes? Nesse instante, caro colega do futuro, estendo meu olhar pela vastidão do que ainda é um pedaço do paraíso. Um pedaço do paraíso chamado Serra da Capivara, que poderes nada ocultos insistem em ignorar, em destruir. E entrego-lhe este texto para que continue a contar como prosseguiu a nossa história. A história de todos nós. Uma história que por séculos e séculos tem sido de amargura, aflição e terror. A história de todos nós. A gente começou esse episódio perguntando se a Nied tinha encontrado o lugar dela no mundo. Hoje, eu acho que ela fez mais. Ela encontrou um lugar que é nosso. E para terminar nossa jornada, eu acho legal voltar naquela placa na frente da casa da Nied. Aquela que dizia, deixe toda a esperança ao entrar. E eu acho que tem 2 jeitos de ler essa placa. Tem o jeito triste, o jeito de pensar que não adianta esperar nada, que tudo vai dar errado. E tem o jeito prático, que eu acho que combina mais com a trajetória da Nied. Deixar toda a esperança, se a gente pensar desse jeito mais prático e mais psicológico, talvez, pode significar deixar de esperar. Sair de uma posição de impotência, em que a gente espera que o resultado venha milagrosamente, venha do outro. Porque se a gente pensar de um jeito muito simples, a história da Nied impressiona pela potência. Ela foi atrás de fazer tudo o que ela queria e tudo aquilo no que ela acreditava. Fez até mais do que devia, muito mais do que se espera de uma pessoa só. E claro, aqui a gente está contando a história dela, mas ela não fez nada sozinha. E ela sempre fez muita questão de dizer isso. O outro lado do que a trajetória da Nied ensina pra gente é que para um projeto desse tamanho funcionar e se sustentar, a gente precisa de uma comunidade. A gente precisa dos turistas e dos governantes colaborando. Eu e você, a gente também tem o que fazer, em vez de esperar. A gente pode, por exemplo, compartilhar essa história. Lá no primeiro episódio dessa série, eu disse que um dos motivos para fazer esse podcast é o fato de que nem todo mundo sabe quem é ou o que fez a Nied Guidon, mesmo ela tendo feito tudo isso que ela fez. A gente também pode, quem de nós tem recursos, ir lá ser turista dentro do Parque Nacional. A gente pode colaborar com o nosso dinheiro e com o nosso tempo. A gente também pode pressionar os nossos governantes para fazer mais e melhor, pela natureza, pelos povos originários, pelas comunidades tradicionais. E a gente pode dar valor para os nossos cientistas, porque olha, a Nied Guidon conduziu pesquisas que ajudaram a forçar um debate sobre a ocupação humana das Américas. Um debate que está bombando até hoje. Ela não é a única, claro, mas as pesquisas dela têm muita importância. No final das contas, a Nied errou e acertou, mas ela fez. E os caminhos que ela abriu podem e devem continuar com a gente. Ah, pelo menos por enquanto, a placa em italiano na porta da casa dela não está mais lá. Eu sou a Kel Spinelli, criadora, roteirista e apresentadora desse podcast. A produção é do B9, com o apoio do Instituto Serrapilheira. O Alexandre Potashev fez comigo a direção criativa e a Giovanna Romano está na equipe de roteiro. O Theo Ruprecht é mentor desse projeto pelo Instituto Serrapilheira. A pesquisa é do Fábio Siqueira. A trilha sonora do podcast é composta por Felipe Consolini.
A edição e a finalização do áudio são do Gabriel Pimentel. A identidade visual é da Vanessa Gasparini. Nesse episódio, usamos áudios de entrevistas dadas por Niede Guidon para Cristiane Delfina durante a produção do documentário e da tese de mestrado A Mulher Original. Usamos também áudios de entrevistas de Niede dadas para a atriz Malu Gali. Obrigada, Cristiane e Malu, por nos cederem esse material. A Malu leu também trechos de uma carta escrita por Niede Guidon para a agência Carta Maior, e o Carlos Eduardo Freitas leu trechos de um editorial da Folha de São Paulo. Também usamos trechos de reportagens do Bom Dia Piauí, do programa Roda Viva, da TV Cultura, do Globo Repórter e do Fantástico. E usamos um trecho da música Niede Guidon, do Zé Roraima. Vou deixar um link da música completa no site do podcast para você que quiser ouvir. Quero agradecer à doutora Niede Guidon por nos receber mais de uma vez e por contar a história dela tão francamente. Também agradeço a todos que nos receberam lá na Serra da Capivara, conversaram com a gente e compartilharam as histórias deles. E a todos que conversaram fora de lá também comigo. Nem todas as entrevistas puderam fazer parte da edição final, mas elas foram todas essenciais. Obrigada Elizabeth Buco, Gabriela Carneiro, Ximena Villagrán, Ernesto Guidon, Laerte Bisotti, Albério de Siqueira Torres, Andréia Macedo, Ana Estela e Alexandre Martins. E um último, mas não menos importante agradecimento para minha colega arqueóloga e xará, a Kelly Brandão, que um dia me contou a história da Niede num bar. Levou 10 anos para a história sair daquele bar e chegar até esse podcast. E a Kelly vive tirando onda de como aquele boteco complicou a minha vida. Obrigada, Kelly. Procura pela gente no site do B9 para você ver fotos, links e a bibliografia que foi consultada para a produção desse podcast. É www.b9.com.br/podcasts. Um beijo emocionado e até a próxima!